Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar desta linda suculenta que se trata de uma Sinocrassula yunanensis. Olha que linda que ela é. Essa suculenta aqui que apresenta esse aglomerado, né? Uma roseta bem densa com centenas de folhas. As suas folhas são verdes, bem escuras, mas de tão escuras que elas são, elas passam um aspecto de uma suculenta negra, né? Olha que bacana essa espécie que eu trago para vocês. Olha que linda que são as rosetas dela. E ela tem uma cobertura meio papilosa, né? Ela tem um toque meio aveludado. E aqui na lateral dela já tem mudinhas. Olha que graça. Então, como eu falei para vocês, ela é nativa, então, da China. E ela é uma Sinocrassula e ela não gosta de muita água. O cuidado dela tem que ser bastante cauteloso com relação à água. E ela gosta de uma luz solar intensa, porém de preferência não aquela luz solar direta, né? Porque senão pode queimar suas folhinhas. Olha que linda. Então eu trouxe essa suculenta para vocês. Acabei de adquirir ela para minha coleção. E de acordo aí com o que eu tenho estudado dela, vocês têm que tomar bastante cuidado com as regas, porque essas folhinhas gorduchinhas dela podem melar com muita facilidade. Então o ideal é deixar o substrato bem sequinho mesmo, para depois fazer a próxima rega. Vocês podem estar molhando por baixo, né? Colocar num potinho com água assim, esperar alguns minutinhos até ela drenar a quantidade de água necessária para o substrato ficar úmido e depois retirar. Para isso é importante ter bastante cuidado com o solo. O solo tem que ser bem drenado mesmo, para que essa água que ela drenou aí para dentro do vasinho não fique empapada ali no fundo, né? E venha a apodrecer as raízes. Olha, tem um pernilongo aqui, gente, tá querendo me morder de todo jeito. Agora é a época dos pernilongos, né? Então ele tá nesse vasinho aqui com essas mudinhas. Ela se reproduz facilmente através aí das divisões de toceiras, né? Já que ela vai formando um aglomerado aqui, as suas mudas vão aglomerando aqui na lateral dela. E então você pode fazer as divisões dessas mudas. Ela se reproduz também através das folhinhas, eu vou tentar fazer. E se reproduz também através das sementes, né? Que é uma coisa aí para quem gosta de trabalhar com semente. Eu tenho bastante dificuldade com sementes. Então, se você gostar, quando ela florir, né? A floração dela é agora na época mais quente do ano, que é de primavera e verão. Quando ela já tem uma idade aí que ela já é mais adulta, ela vai fazendo uma protuberância, ela é muito linda. Aí ela vai ganhando volume e aí ela dá as suas folhas monocárpicas, né? Que é aquelas flores, aquela floração que ela produz as flores e os frutos uma única vez. Depois ela morre e ela dá continuidade então aí à sua espécie através dessas mudas laterais. Então ela flore, morre e aí continua aí a sua evolução através dessas mudinhas. Deve ser um espetáculo ver a floração dela, né? Eu já vi na internet algumas espécies dela, ela fica muito legal, vai subindo assim um negócio nela assim, dá as suas flores. Eu vou ver se eu pego uma imagem dela na internet florindo para colocar aqui no final do vídeo para vocês verem. Então hoje eu vou trocar a minha, vou colocar nesse vasinho aqui, eu já tenho ele há muito tempo esse vasinho, inclusive eu tinha feito um vídeo no canal que eu plantei um cacto dedal nele. Aí o cacto cresceu bastante, aí eu tirei daqui, coloquei em outro lugar, né? E aí agora nós vamos plantar então essa daqui. Ele é um vaso, eu achei legal porque ele é um vaso meio argiloso. Então ele rapidamente ele já deixa o substrato bem sequinho, né? É bom e ao mesmo tempo não é. Algumas suculentas que precisam ficar um pouquinho mais úmidas, aí para esse tipo de vaso aqui já é um pouquinho mais complicado, porque seca rapidamente. Mas já para essa nossa Sinocrassula aqui, o nome dela também é conhecido como Jade. Jade da China. É Jade da China? Jade chinês. Então também você pode encontrar ela com esse nome. Então, como ela gosta de substrato mais sequinho, então eu vou colocar nesse tipo de vaso que eu acho que vai casar super bem com ela. Então, para nós tirarmos ela daqui, é só dar uma fofadinha assim no vaso, ó. Que aí ela vai sair sem machucar as raízes. Deixa eu dar uma pausa para tirar com as duas mãos, que é bom não arriscar, só um minutinho. Pronto, aqui está a nossa lindona, ó. Tirei com o torrãozinho e tudo. E nós vamos colocar ela encaixadinha aqui, ó. Deixa eu pegar a minha colherzinha aqui, minha mesa tá uma bagunça. Eu que fiz o furo de dreno nesse vaso aqui, ele não tinha furo.
Aí eu furei, porque como nós sabemos, né, ela não pode ficar muito umedecida na parte de baixo, então é bom não abusar, né? Olha só, sobrou um vão na lateral aqui que eu vou preencher. Então, com a terrinha, é legal que ele é um pouquinho mais largo, então vai dar um espaço bacana para virem as novas mudinhas, tá vendo? Eu não tenho interesse de ficar tirando essas mudas agora. Pode ser que o Alexandre passe por aqui e queira tirar, né? Porque ele é doido para fazer mudinha. Eu não tenho interesse de tirar agora, eu quero ver se elas crescem um pouco mais, que eu quero meu gosto de vaso bem volumoso. Eu vou pegar então o adubo e já volto. Pronto, agora é só a gente completar, ó, a terra bem drenada, tá vendo? Essa terra aqui, ela tá ótima, bem drenadinha mesmo. Então a gente completa aí a lateral do vaso. Eu vou dar uma leve quebradinha no torrãozinho dela, porque a parte de cima ele tá meio endurecidinho. E aí pra gente ter a certeza de que quando eu molhar, a terra não vai fazer aquele desvio, né? Onde você põe a água e ela escorre pela lateral do vaso e não molha a raiz da planta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque às vezes a terra tá na parte de cima, ela tá um pouco mais densa, e aí ela impede que a água entre no miolo do vaso, que é onde está a raiz da planta, né? Então a gente dá uma quebradinha aqui para garantir que isso não aconteça. Depois, conforme eu for molhando, o que vai acontecer? A própria água vai dando um jeitinho aí da terra e se compactando mais para baixo, né? Aí vai dando espaço pra gente preencher um pouquinho mais de terra se quiser. Então eu não vou socar muita terra aqui, só pra completar mesmo a borda do vaso. Aí a gente vem aqui, limpa o vasinho. Não estou pensando em colocar nada de decorativo aqui, né? Eu devia ter deixado essa lateral mais larga aqui pra esse lado aqui, né? Não tem problema. Vamos ver se a gente consegue dar uma ajeitada assim, ó. Na mudinha, ó, tá vendo como ainda tem vão aqui pra gente pôr mais terra? Vamos dar uma limpadinha e é isso daí, gente. Ela está plantada já. Acredito que ela vai ir muito bem aqui. Essa terra aqui, ela tá seca. Eu coloquei a terra seca, ela tá seca, mas não tá aquela terra muito seca, sabe? Ela tá ligeiramente úmida. Então ela vai adorar. Eu usei isso daqui, ó, gente, pra fazer o furo no vasinho. Foi bem difícil, viu, fazer o furo nesse vasinho aqui. E aqui tá ela. E aí, o que vocês acharam, gente? Olha a sujeira que eu fiz, né? Vamos pôr aqui pra vocês verem melhor. Vamos limpar um pouquinho mais. Vou pôr aqui em cima. Olha só que linda que ela ficou, né? Umas pedrinhas brancas até se destacariam, mas assim, no vídeo, né? Mas olhando ela aqui, pessoalmente, ela ficou bem bonita no contraste, ó, com o vaso. Então tá aqui, gente, mais uma plantinha pra minha coleção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilha nas redes sociais de vocês. Espero que vocês consigam uma mudinha dessa daí. Se vocês tiverem, fala pra mim se vocês tiverem alguma dificuldade, como estão as de vocês, como vocês estão cuidando, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Gostei muito de trazer esse vídeo pra vocês acompanharem aqui a minha bonitinha. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!